Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 12 de julho de 2021. De atleta possível suicida. Identificado o autor do ataque ao Capitólio Parte 1. O homem que atirou um carro contra 2 polícias, matando um deles, à entrada do Capitólio, no ZEUA, foi identificado como Noah Green. Este homem de 25 anos foi atleta na universidade e poderá ter agido devido a problemas mentais. Noah Green não era conhecido da polícia de Washington antes do ataque e tinha um percurso aparentemente limpo, sem nada que levasse a suspeitar que poderia cometer um ato como aquele que ceifou a vida a um polícia, na sexta-feira, 2 de abril. Ele foi morto a tiro pelas autoridades depois de ter abalroado 2 agentes com um carro, à entrada do Capitólio. Ainda terá esfaqueado um polícia. Um dos polícias feridos também morreu. Tratava-se de um veterano que servia ao Capitólio há 18 anos. Os motivos do ataque ainda estão por apurar, mas a identificação do suspeito dá algumas pistas sobre as razões que o terão levado a agir daquela forma. A mente dele não parecia estar bem. Noah Green estava desempregado e matriculado num curso online da Universidade Estadual da Flórida, após se ter formado na Universidade de Newport, onde jogou futebol americano, como se pode ver na sua ficha de atleta. O tipo com quem eu joguei não é a mesma pessoa que fez isto, conta USA Today o capitão da equipa onde o suspeito jogou, Andre Toran, descrevendo-o como alguém muito calado. Toran revela, contudo, que o estado mental de Green se foi tornando motivo de preocupação para os seus amigos nos últimos tempos. USA Today refere que, durante a pandemia, Noah Green partilhou uma publicação no Facebook onde acusava os colegas de casa de o drogarem. Depois disso, terá mudado de casa e terá partilhado mensagens onde falava de sintomas de abstinência das drogas, como convulsões, falta de apetite, bem como paranoia e depressão, além de ideias suicidas. Um dos 9 irmãos do suspeito, Brendan Green, confirma ao jornal Washington Post que Noah estaria num estado de confusão mental. Ele ter-se-á mudado de forma abrupta da Virgínia para o Indiana e terá contado ao irmão que estava a sofrer de alucinações, palpitações, dores de cabeça e pensamentos suicidas. A mente dele não parecia estar bem, conta o irmão do suspeito. Além disso, Brendan Green assegura que Noah lhe contou, há alguns meses, que a sua mente lhe estava a dizer para cometer suicídio e que o terá assaltado para a frente de um carro. O ex-oficial de operações secretas da CIA, Michael Baker, também acredita que, na base do ataque, pode estar, simplesmente, um problema de saúde mental, conforme declarações divulgadas pela Sky News. Michael Baker lembra o facto de o Capitólio estar praticamente vazio no dia do ataque, o que sugere que não terá tido motivações terroristas, pois, neste caso, o suspeito escolheria um dia com mais movimento para causar mais impacto. No Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ou a Espíritos esclarecem sobre as consequências do suicídio na pergunta 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e em todos os casos elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias.
Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. Comentário de Allan Kardec. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e em geral até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, seguida da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. Ver itens 155 e 165. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que, assim, ressente, malgrado os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústia e horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia essa falta, de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos, que haviam sido muito infelizes na Terra, disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Porque não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos. Estava reservado ao espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Balneário Gaivota, 12 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.